Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Em nome do Presbitério de Assis, damos as boas-vindas a todas as famílias que compõem as nossas igrejas. E também damos as boas-vindas a todos os demais irmãos e irmãs de outras regiões que nos assistem neste momento. Este é o culto especial de Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, realizado pelo Presbitério de Assis. Ao darmos início a este culto de louvor e gratidão a Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio, o cântico Alfa e Ômega, que será conduzido pelos irmãos da IPI do Jardim Paulista. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Maranata.
adoramos a Jesus Cristo, a nossa alegria. Somos todos chamados à adoração. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas têm prazer. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Nesse instante ouviremos o cântico Vinde Adorar, com os irmãos da IPI de Paraguaçu Paulista. Teremos nesse instante a oração de adoração e gratidão pelo reverendo Tiago Meneghetti. Graça e paz, irmãos e irmãs do Presbitério de Assis. Quero de antemão já desejar a todos vocês um Feliz Natal. E quero trazer aqui à memória uma frase de Leonardo Boff que diz o seguinte: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. No Natal, nós devemos trazer à memória essa doutrina da encarnação. Deus se fez um de nós, andou no meio de nós, viveu no meio de nós. Ele vestiu a nossa pele. E eu penso que esse é o chamado de Deus para a sua igreja, para o seu corpo. Que nós, Igreja de Jesus, possamos seguir o exemplo do nosso Rei, do nosso Senhor. Que a gente aprenda a amar o próximo, a vestir a pele do outro, a sermos mais misericordiosos, amorosos, como Jesus assim nos ensinou. Que o Senhor te abençoe e que você tenha um Feliz Natal junto com a sua família. Irmãos e irmãs, louvemos a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, através do hino do nosso inário Cantai Todos os Povos, 343, Vinde Fiéis, e seremos conduzidos pelos irmãos da IPI do Jardim Paulista. Messias prometido.
por nós das alturas celestes baixando em forma de servo se fez por amor. Em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Olá, irmãos e irmãs, membros de nossas igrejas do Presbitério de Assis. Nós queremos registrar aqui, em nome do nosso conselho e de todos os membros da IPI de Cândido Mota, os nossos desejos de Feliz Natal a todos, irmãos e irmãs. Que Deus lhes abençoe neste tempo de celebração, quando nós adoramos o Deus que se encarnou, fazendo-se carne para aproximar-se de nós. Que Deus abençoe a todos, as vossas famílias, em nome de Jesus. Amém. A promessa do nascimento de Jesus anunciada pelos profetas. Faremos nesse instante a leitura bíblica no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículos 2, 4 e a primeira parte do 5. Assim diz o texto: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. Cantemos nesse instante o hino do nosso inário 351, Eis dos Anjos a Harmonia. Seremos conduzidos pelos irmãos da IPI de Paraguaçu Paulista.
Olá, queridos irmãos e irmãs do Presbitério de Assis. Aqui quem fala é o pastor Tiago Damião, da IPI de Maracaí. Quero desejar a todos vocês um ótimo Natal, um ótimo 2021 que se aproxima. E esse ano de 2020 tão diferente, tão complicado, tão desafiador para nós todos, eu queria lembrar a passagem que está em Isaías capítulo 9, que fala justamente sobre a profecia do nascimento de Jesus, que viria uma criança, um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o poder está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Essa profecia relata o nascimento de um rei. Eu só quero lembrar você que o rei, ele tem um poder absoluto e o controle absoluto de todas as coisas. E quero desafiar você a crer nessa palavra. Jesus tem o poder e o controle absoluto de todas as coisas. Ele sabe e tem os seus propósitos para tudo isso que nós estamos passando e vivendo. Vamos ter fé, vamos colocar a nossa esperança no Senhor, as nossas vidas nas mãos dele e descansar o nosso coração. Romanos capítulo 8, versículo 28, eu encerro com isso, diz que absolutamente todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Jesus. Vamos crer nisso e eu quero dar um abraço em todos vocês. Um ótimo Natal, ótimo 2021 e um abraço. Jesus abençoe. Irmãos e irmãs, a promessa se cumpriu. Jesus nasceu. Assim anuncia o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 14, que diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa notícia de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolvida em panos e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu como anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Nesse instante, ouviremos o cântico A Celebração dos Anjos, pelos irmãos da IPI de Paraguaçu Paulista. Senhor,
presbitério de Assis, graça e paz. Que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre todos e todas. Gostaria de desejar-lhes Feliz Natal a todos. E para tanto, gostaria de ler um texto que mostra o sentido do Natal para nós, cristãos, que é o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 28, que nos diz: e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Neste texto nós encontramos um dos sentidos do Natal. E um dos sentidos do Natal, um dos sentidos do nascimento de Cristo, é tornar a humanidade favorecida. Favorecida de que maneira? Através da presença de Cristo Jesus, o próprio Deus revelado, o próprio Deus humanizado, no meio da humanidade. Este texto revela isso, pois ao apresentar-se a Maria, Gabriel sauda ela, dizendo que ela era muito favorecida. E além de dizer que ela era muito favorecida, ele completa dizendo que o Senhor é com ela. Isso mostra a nós que o nascimento de Jesus, o nascimento do Cristo de Deus, traz a nós a própria presença de Deus no seio da humanidade. Sendo assim, nós somos muito favorecidos, pois o Senhor é conosco. Em todas as adversidades, em todas as limitações, em todas as dores da vida, o Senhor é conosco. Há uma citação de Leonard Boff, no livro Jesus Cristo Libertador, em que ele diz que foi num homem, através de Jesus, que a igreja primitiva descobriu a Deus. Portanto, que a cada dia possamos vivenciar este Cristo que caminha conosco, este Cristo que nasceu há 2000 anos atrás e que continua nascendo todos os dias na caminhada da nossa vida, gerando a nós experiências de fé, experiências de esperança e, acima de tudo, trazendo a nós o seu reino, a sua dignidade, o seu amor e a sua paz. Que a graça do Senhor esteja sobre você, pois o Senhor é contigo, pois Ele nasceu e nasce todos os dias na história das nossas vidas. Que o Senhor abençoe o nosso presbitério, que o Senhor abençoe as igrejas jurisdicionadas pelo nosso presbitério, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Amém. Ouviremos nesse instante o cântico Quando o Bebezinho Nasceu, pelos irmãos da IPI de IEP. Quando o bebezinho nasceu, sim lá em Belém, com os anjos a cantar, já nasceu o nosso rei. Quando o bebezinho nasceu, foram adorar, pastores que estavam seus rebanhos a guardar. O bebezinho que nasceu lá em Belém, pra viver, morrer e um dia ressurgir. Ele é o homem do Pai, atendeu pra nos perdoar e a todos nós salvar. Quando o bebezinho nasceu, pra que sofrer, pra todos perdoar, não puderam entender. Quando o bebezinho nasceu, revelou então que o Senhor Jesus trouxe vida e salvação. O bebezinho que nasceu lá em Belém, pra viver, morrer e um dia ressurgir. Ele é a ordem do Pai, atendeu pra nos perdoar
A nossa família está aqui para desejar a você e a sua boas festas, com votos de paz, harmonia e muita alegria pelo nascimento daquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que de forma humilde, obediente, nos garante vida abundante, amor, eternidade, e que nessa caminhada nos convida para uma vida de fidelidade aos valores do reino de Deus. Por isso, nós lhes desejamos um Feliz Natal! O Evangelho de Mateus, ele nos apresenta, em seu 2º capítulo, a visita dos magos, onde o menino Jesus é adorado. A palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio dos profetas: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E vendo eles a estrela, alegraram-se com intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Louvemos a Deus nesse instante, a Jesus Cristo, nosso Salvador, juntamente com os irmãos da IPI de EP. Primeiro cântico, Um Menino nos Nasceu, e em seguida a clássica canção de Natal, Nas Estrelas Vejo a Sua Mão. Um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz.
estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Olá, irmãos e irmãs de todas as igrejas do Presbitério de Assis. Eu sou o pastor Osmar. A partir agora do ano de 2021, eu estarei pastoreando a primeira igreja de Assis. E eu gostaria de, neste momento, trazer uma saudação de Natal para cada família, para cada igreja, e dizer que todos devemos comemorar o Natal de Jesus com a presença de Jesus. Não há razão de Natal sem Jesus. Que Jesus esteja na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua fé. É o meu desejo profundo, gracioso e celebrativo. Feliz Natal para todas as famílias da Igreja Presbiteriana Independente do Presbitério de Assis. Irmãos e irmãs, as Escrituras Sagradas anunciam a nova vida em Jesus Cristo. Nesse instante, ouviremos a palavra de Deus que será proclamada pelo reverendo Rodney. Oremos por iluminação. Bondoso e eterno Deus, ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, por Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Agora, Senhor, nesse instante em que ouviremos a Tua palavra, suplicamos a iluminação e o ensino do Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, para que haja edificação e fortalecimento da nossa fé.
Fale ao nosso coração através do teu servo, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os irmãos e com todas as irmãs. Gostaria de compartilhar com os amados e amadas o capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João. Palavra do Senhor que assim nos diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estamos num Natal completamente diferente. Um Natal, como diria todo mundo, atípico. Um Natal em que cada um se encontra na sua casa, e as nossas casas hoje são templo do Senhor. São um lugar onde nos reunimos para adorar, para glorificar a Deus. E estamos aqui nesta noite, queridos, para meditar um pouco sobre o que nasceu. O que nasceu no Natal? Quem é esse Jesus? Por que o Natal é tão importante para nós? E nós sabemos que Jesus não nasceu simplesmente por um acaso, por um acidente, simplesmente porque Deus não tinha mais o que fazer. Jesus, seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sempre foi este o plano de Deus. Jesus já estava escrito na história. Era importante que ele nascesse e concretizasse essa história, tão presente nos profetas do Antigo Testamento. E por que Jesus precisava nascer? Será que ele era a última alternativa para salvar a nós, pecadores? Não era a última alternativa, irmãos. Ele era a única alternativa. Ele era a única alternativa que Deus nos colocou. É em Cristo que se cumpre todo o processo de redenção da humanidade, que caiu desde a queda dos primeiros pais, que se encontra em Gênesis. Encontramos então, meus queridos, Jesus nascendo. E muita gente se pergunta: quem é Jesus? A religião que mais cresce no mundo hoje é o ateísmo, irmãos. Muita gente não crê em Deus, mas não crê porque não o conhece. E nós sabemos que Jesus disse que ele era muita coisa. E neste texto, para confortar os seus discípulos, Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Vamos refletir um pouco sobre esses três termos que refletem quem é Jesus. Ele é o caminho. Caminho, irmãos, não é o destino final, é a jornada. A Igreja de Cristo, no seu início, era chamado de aqueles os irmãos do caminho, aqueles que seguiam a Jesus. E encontramos aqui, então, Jesus sendo o caminho. Não é um caminho, não é mais um caminho, é o caminho. Caminho para quê? Para que cheguemos ao destino final, que é a vida eterna com Deus. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Ele é o caminho, nós vamos trilhando por ele, nas pegadas dele. Por isso é muito importante que esta jornada, que este caminho da nossa vida cristã, esse nosso caminho da nossa vida em Cristo, caminhando em Cristo, tenha significado, tenha importância, tenha valor, porque o caminho é muito importante. É a forma que temos para chegar ao reino de Deus, para chegar ao Pai. Jesus é o caminho e também é a verdade. Irmãos, vivemos em um mundo de ilusão. Temos ilusão em toda parte. Ilusão no cinema, ilusão na televisão, ilusão nas músicas, ilusões várias que nos são vendidas dia a dia nas redes sociais. Ilusões políticas, ilusões econômicas, ilusões de sucesso, tantas ilusões. E muitas vezes nós acreditamos nessas ilusões. O mundo crê numa ilusão. A ilusão, por exemplo, de que a ciência resolve tudo. A ciência não resolve tudo, irmãos. A ciência também tem limites. Porque a ciência
é produzida por pessoas que têm limites. Então encontramos Jesus como a verdade. Tanta gente busca pela verdade. Tanta gente busca pela fuga da ilusão. Tanta gente busca, de fato, pela solidez de um pensamento, de um conhecimento verdadeiro. Mas a verdade não está no conhecimento. A verdade não está naquilo que o homem pode fazer. A verdade é Jesus. Ele é a verdade. E ele também diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Nos libertará das ilusões, nos libertará dos falsos profetas, nos libertará das falsas noções que nos foram colocadas pela mídia, por tantas pessoas como sendo o segredo do sucesso, o segredo da felicidade. Só existe uma verdade e esta verdade é Jesus. Este caminho que nós seguimos, portanto, nos leva a esta verdade que é Cristo Jesus. Quando caminhamos em Cristo, caminhamos também na verdade e não podemos deixar, meus queridos, que a mentira, que o engano que vem do inimigo das nossas almas faça morada na nossa vida. Nós somos da verdade que é Cristo Jesus. Nós vivemos a verdade que é Cristo Jesus. E esta verdade foi encarnada no Natal. E ali nasceu a certeza de que não viveríamos mais pela ilusão dos falsos ídolos, pela ilusão de tudo aquilo que os governantes ofereciam, para viver a verdade de uma vida sólida, plena com Deus em Cristo Jesus. E aí vem o último elemento que Jesus nos diz, a vida. Toda a vida começa com o nascimento. Jesus nasceu para nos mostrar como seria a vida perfeita, a vida de acordo com a vontade de Deus. E ele diz que ele é a vida. Muita gente busca pela vida. Muita gente busca uma razão para viver. Muita gente busca que a sua vida tenha um significado. E tanta gente buscando, se depara com a triste realidade de que a vida é simplesmente como uma neblina que vem do vento, logo se dissipa. Que é a vida? O tempo passa, irmãos, passa muito rápido, de acordo com o nosso relógio. Mas o tempo de Deus é eterno. A vida que Deus nos dá em Cristo é vida eterna. Não é uma vida de procura. Não é uma vida de ficar tentando encontrar um significado. É uma vida plena. É uma vida que já vem com todo o significado que é estar diante de Deus. Estar dentro da vontade de Deus. E essa vida não se restringe a esses anos que passamos nessa terra. Essa vida se estende por toda a eternidade. E por toda a eternidade nós teremos uma vida, segundo a palavra de Deus, em que não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, mas haverá apenas a presença do grande amor de Deus, iluminando a tudo e nos trazendo a certeza de que a nossa vida, de fato, vale a pena. Só existe vida em Cristo Jesus. Aquela criança que nasceu, cresceu, um dia se tornou o nosso Salvador, morrendo na cruz por nós. E assim a nossa vida agora está selada com o carimbo de Cristo Jesus. Selada para a salvação. Selada para estarmos junto de Deus. Todos nós, na presença do Senhor, passando pelo caminho que é Cristo Jesus, porque conhecemos que Ele é a verdade e Ele é a vida eterna, a vida que tem sentido, a vida que não precisa ficar procurando razões para que tenha existido. A nossa existência se resume à glória de Deus. A nossa existência se resume a estar na presença do Senhor
E tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que falamos deve acontecer para a glória de Deus. E assim a nossa vida ser plena da presença do Senhor. Quanto mais de Deus experimentamos, mais acreditamos e mais confiamos de que esta é a verdadeira vida. Não é uma ilusão, não é uma filosofia, não é uma política, não é um plano econômico, mas é algo que vem de dentro para fora. O Senhor nos alimenta com o seu Espírito. E esse Espírito faz com que nós olhemos para o mundo e vejamos que tudo aquilo que existe deve refletir a glória de Deus. Então, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que falamos, deve ser fruto desta vida com Deus. Vida que começou no Natal. Sabe, irmãos, muita gente hoje ainda, dentro da igreja, está perdido. Muita gente hoje, dentro da igreja, ainda está vivendo na mentira. Muita gente hoje, dentro da igreja, não sabe por que nasceu. Jesus nasceu com um propósito. Nós também. O nosso propósito é a glorificação do Senhor. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu. O nosso Natal, o nosso natalício, veio dentro também de um plano de Deus, que se concretizou com a vida, morte e ressurreição de Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, neste Natal, eu rogo a Deus para que Jesus possa nascer novamente no nosso coração, possa nascer novamente na nossa vida e possa fazer com que nós, se estivermos perdidos, estivermos simplesmente cegos, não enxergando qual é o caminho que temos, possamos enxergar Jesus, possamos ver em Jesus o caminho, possamos tirar da nossa mente, tirar dos nossos olhos a ilusão, a mentira e reconhecer que Jesus é a única verdade. Jesus é a verdade que de fato faz com que a nossa vida tenha sentido, porque a nossa vida é Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso, irmãos, tomemos o caminho que é Jesus. Vivamos esta verdade que é Jesus. Encarnemos esta verdade, encarnemos a vida que há em Cristo Jesus. E assim, possamos chegar ao Pai. Que este Natal seja um Natal de reconciliação com Deus, seja um Natal de recompromisso com Deus, de ressantificação, de volta aos princípios que um dia marcaram a vida de todos nós na nossa conversão. E que possamos reconhecer que sem Deus nada somos. Ele é tudo em nós e nós devemos ser tudo para Ele. Desejo a todos os irmãos, a todas as igrejas, um feliz Natal, um Natal de Jesus, um Natal de vida, um Natal em que Cristo seja o caminho, um Natal de verdade para todos nós e que Deus assim nos abençoe. Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, anuncia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ouviremos o cântico Pois um menino nos nasceu, com os irmãos da IPI de Paraguaçu Paulista.
nos envia ao mundo. Anunciemos que o Salvador nasceu. Teremos nesse instante um momento de oração e súplica, conduzido pela nossa irmã reverenda Adriana. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês o texto de Salmo no capítulo 4, verso 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E eu quero, nesse momento, orar com você e por você, por todas as famílias das nossas igrejas. Então eu peço que você, junto comigo, possamos levar a Deus a nossa oração. Pai Celeste, no nome santo do Teu Filho Jesus, nós nos achegamos ao Teu trono de graça e pedimos a Deus em favor das famílias do nosso presbitério. Cada pai de família, Senhor, que com certeza nesse ano se viu num momento extremamente delicado, alguns, ó Deus, com até dificuldades em manter o sustento da sua casa. Eu peço por esses homens, ó Deus, que o Senhor os sustente cada dia na Tua graça, que o Senhor renove suas forças, Pai, que o Senhor abra portas de trabalho para esses pais, para esses, ó Deus, homens que sustentam suas famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Dê a eles, ó Deus, um coração de servo, um coração humilde, um coração, ó Deus, que possa ouvir a Tua voz, entender, ó Deus, que há tempo para todas as coisas, acima dos céus e abaixo da terra. Eu clamo, Deus querido, para que em nome de Jesus, esses homens, esses pais, esses esposos, esses irmãos, ó Pai, eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, sejam animados, transformados em nome de Jesus. Eu clamo, Senhor, pelas mulheres, pelas mães de família, pelas filhas, pelas sobrinhas, pelas primas, Pai. Por essas mulheres que também viram um ano difícil, as esposas ao lado dos seus maridos lutando pelo sustento da sua casa, as filhas, ó Deus, muitas vezes sem saber o que fazer em relação aos seus pais. Pai, em nome de Jesus, cuida do coração de cada mulher, independente da idade, para que elas sejam, ó Deus, renovadas nesse novo ano que vai chegar, que elas sejam, ó Deus, cuidadas pelo Teu Espírito Santo, que elas sintam, ó Deus amados, a Tua presença em todo momento. Essas famílias, ó Deus, que já sofreram tanto, precisam, ó Deus amado, do toque do Teu Espírito. Nós suplicamos diante do Teu trono de graça o toque do Teu Espírito Santo, que cura, que restaura, que transforma. Abençoa, Senhor Deus, cada marido, cada pai, cada esposa, cada mãe, cada filha, cada filho. Eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero deixar aqui meus votos de um Feliz Natal a todos vocês, que nesse tempo você possa estar aí com a sua família, alguns não com a família toda, como é meu caso, não vai ser a família toda, mas estar com seus queridos e que o divino aniversariante se faça presente. Que a gente pare tudo por um momento e dê graças, porque independente de qualquer coisa, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Deus abençoe, um Feliz Natal e um ano novo cheio de esperança e renovo da parte de Deus. Um grande abraço. Nesse instante, irmãos e irmãs, cantaremos o clássico hino do nosso inário Cantai Todos os Povos, 337, Noite de Paz, noite em que celebramos a chegada do Salvador ao mundo. Cantemos este hino em gratidão a Deus que enviou seu único Filho para ser o nosso Salvador. Noite de Paz. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor.
astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus, anunciam a nova dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio do mundo eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Olá, irmãs e irmãos do Presbitério de Assis. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todas e todos. Diz o texto de Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Obviamente nós fazemos esta leitura a partir do Novo Testamento, pois entendemos que este texto aponta para o Messias, para o Senhor Jesus. E quero, através deste texto, principalmente através das suas características deste menino que nasce, desejar a todas as irmãs e todos os irmãos que a luz de Cristo brilhe em cada coração, em cada lar, que a nossa fé seja fortalecida e a nossa esperança seja renovada para a glória do Senhor Jesus. Que todas e todos tenhamos um feliz Natal na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Feliz Natal. Oremos todos a oração que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, em nome do Presbitério de Assis, desejamos a todas as nossas famílias que compõem as nossas igrejas, desejamos um feliz Natal. Que a presença de Jesus seja sempre na nossa família. Que a presença de Jesus não aconteça só na noite de Natal, mas que a presença de Jesus esteja conosco em todos os dias da nossa vida. Feliz Natal a todas as nossas famílias e às nossas igrejas do Presbitério de Assis. Recebam a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos e todas, um excelente Natal. E nesse instante ouviremos o pós-lúdio, o hino Noite Santa, pelo reverendo Rodney. Noite santa, de estrelas fulgurante, ó linda noite em que o Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que o Cristo à terra apareceu. As almas gozam nova esperança, em clara aurora, nova luz ergueu. Povos ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, ó noite divina em Belém, Jesus nasceu. Ó alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Magos também no Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O grande Rei, nascido pobremente, eterno amigo, vai se revelar. Nossa fraqueza, o Cristo bem conhece. Oh, vosso Rei, vinde adorar. Oh, eis o Rei dos Reis, vinde ajoelhar. Nossa fraqueza, o Cristo bem conhece. Oh,
te adorar. Oh,